Me salve, Naruto. Essas foram as últimas palavras que nosso protagonista ouviu da sua amada. Ele não conseguia entender como tinha chegado a esse ponto, mas ao mesmo tempo sabia o porquê isso estava acontecendo. Ele era fraco. Neste mundo em que ele vivia, o poder da existência era a lei, e todos possuíam esse poder dado pelo Deus. No entanto, desde que nasceu, Naruto era muito fraco. Devido a isso, ele estava preso em uma magia lançada pelo mago mais poderoso do mundo, enquanto observava sua amada Hana ser eliminada diante de seus olhos impotentes. Naquela noite, quando tinha 15 anos de idade, ele deixou seu grande amor morrer. Depois disso, ele passou toda a sua vida procurando uma maneira de trazer Hana de volta à vida. Viajou por todas as regiões do mundo e desafiou todas as dungeons que dizia conter um item de ressurreição. Após todo esse tempo, sem perceber, ele já tinha alcançado o nível 99. No entanto, mesmo depois de 55 anos de busca, ainda não conseguiam encontrar uma maneira de trazer Hana de volta à vida. E mesmo tendo chegado a esse nível, havia um inimigo que ela não era capaz de derrotar: a velhice e o poder da existência. Após completar uma dungeon extremamente difícil, ele ficou gravemente ferido e não conseguia mais sair dela. Se ele tivesse ao menos um companheiro, talvez as coisas tivessem sido diferentes. Entretanto, Hana foi a única que acreditou nele. Ele tinha um grande arrependimento por não conseguir fazer nada por ela. Quando Naruto acreditava que havia tudo acabado, ele vai parar em outro lugar com um ser misterioso diante dele. Esse ser disse que já fazia muito tempo que um humano possuía as lágrimas de Deus. Esse era o item que ele adquiriu no lugar onde morreu. Esse ser fala que ele recebeu o direito de renascer, o que significa que ele poderá refazer sua vida desde o início mais uma vez. Mas ele também pode escolher ficar neste lugar e descansar sua alma. Rapidamente, Naruto nega essa oferta. Ele estava decidido a refazer sua vida novamente. No entanto, esse ser diz que há uma condição para recomeçar. O limite seria 20 anos de vida e ele teria apenas uma chance. O poder do destino é muito forte, e devido a isso, o poder da existência poderia exterminar Naruto antes que ele pudesse mudar qualquer coisa. Com isso, você pergunta se ele ainda quer tentar, mesmo com essas condições. Naruto aceita, pois há alguém que ele precisa salvar. Você fala que além das suas lembranças, ele iria começar tudo do zero. Para alcançar o que desejava, teria que trabalhar duro e desafiar seu destino. E foi assim que ele começou sua segunda tentativa. Ao retornar para quando era uma criança, ele não conseguia falar, apenas fazer barulhos, e seus pais pareciam bastante jovens. Mesmo não querendo desperdiçar seu tempo limitado, como seu corpo era de um bebê, ele não tinha muitas escolhas além de esperar crescer. Quando ele tenta se mover um pouco, para sua surpresa, ao seu lado abre um painel, e logo ele descobre que era o único capaz de ver aquilo. Seus atributos eram muito baixos, tendo um trabalho como operário e o dom da criação. Ele acreditava que o poder da existência só poderia ser avaliado em uma igreja, pois nunca tinha ouvido falar de alguém capaz de ver esses valores assim tão facilmente. E é neste momento que ele se lembra que o ser que ajudou ele a renascer permitiu que ele escolhesse um dom antes de voltar. Todo ser humano é abençoado com um dom antes de nascer, existindo vários tipos diferentes, cada um com suas qualidades. O dom de Naruto antes era sabedoria. Devido a isso, o ser perguntou se ele gostaria de ficar com o mesmo. Naruto decide mudar, e o ser escolhe a criação. Nesse mundo, até onde ele sabia, existia apenas 5 tipos de dom. Ele nunca tinha ouvido falar de um dom chamado criação antes. Naruto acreditava que existia alguma razão para ele conseguir enxergar esse painel. Ao tocar em seu dom no painel, outra tela se abre, e é quando ele descobre que essa criação é uma habilidade única. E com a ajuda desse painel, ele poderia treinar de maneira mais eficiente, podendo ver seu próprio crescimento, que seria muito útil. Seu poder da existência não mudou, ainda era apenas uma estrela. Para compensar isso, ele deveria trabalhar duro e não ter tempo a perder. Seus pais ficam surpresos ao vê-lo tentando se levantar com apenas um mês de idade. Mas isso era algo necessário, pois faltava 15 anos até que Hana fosse morta. Ele precisava se tornar mais forte que aquele mago antes que chegasse a hora. Além disso, as pessoas que ele não conseguiu salvar em sua vida passada não foram apenas Hana. Em 8 anos, seu pai e sua mãe seriam eliminados. Isso aconteceu na noite que ele completou 8 anos. Um grande número de goblins aparece de repente em seu vilarejo. Era a primeira vez que eles foram atacados por monstros. Naquela época, ele só podia sentir medo, e tudo o que podia fazer era segurar forte em sua mãe. Seu pai ficou e lutou para que eles pudessem fugir. Mas sua mãe também teve que ficar para trás para que Naruto sobrevivesse. Ele não pôde fazer nada além de observar tudo com muito medo. Mas desta vez é diferente. Ele tem tempo para ficar mais forte e proteger seus pais. Devido a isso, ele começou a treinar sua inteligência e poder mental, já que seu corpo ainda não poderia ser treinado. Em pouco tempo, ele já era capaz de usar magia, e com o passar dos anos, enquanto as outras crianças brincavam, Naruto treinava todos os dias. Dia após dia, seus atributos vinham aumentando, e finalmente, o dia que ele completou 8 anos chegou.
seus atributos já estavam bem melhores. Esse também seria o dia em que ele iria para a igreja. Quando uma criança completa 8 anos neste país, ela recebe um bracelete mágico. Esse é um objeto importante que serve como identificação. Sem ele, não é possível entrar em uma cidade grande. Mesmo assim, seus pensamentos estavam voltados para outra coisa, pois os goblins iriam atacar o vilarejo em poucas horas. Ele treinou o máximo que pôde para ser capaz de mudar o destino e não passar por tudo aquilo novamente. Ele será aquele que vai salvar o vilarejo. Seu nível atual era 8, e sua força estava no nível médio de um adulto de cerca de 15 anos. Seu poder mágico também estava bastante bom. Ele acreditava que estava preparado o suficiente. Durante esse tempo, ele também aprendeu a usar melhor seu painel, mas sua habilidade de criação ainda era um mistério para ele. Quando ele tentou testá-la, nada aconteceu. Por isso, ele acredita que ela não é uma habilidade para criar coisas. Mas como ele pode usar magia básica, isso não seria um problema em batalha. A noite cai e o momento do ataque chega. Vários goblins começam a aparecer. Naruto se encontra com algum deles, e por serem poucos, ele acredita que são apenas olheiros. Como ele já havia lutado contra muitos monstros em sua vida passada, ele devia se acalmar e observar melhor sua situação. Quando os goblins o veem, rapidamente começa a atacá-lo. Essa seria sua primeira batalha nessa sua segunda vida, mas com sua experiência e treinamento diário, ele pode viver essa sua segunda chance sem nenhum arrependimento. Seu primeiro passo é proteger seu vilarejo. Com sua magia de fogo, ele derrota facilmente o primeiro Goblin. Os outros tentam atacá-lo, mas Naruto consegue ver todos os movimentos deles e os elimina facilmente. No entanto, devido à sua baixa estamina, ainda não pode lutar como em sua vida passada. Ele estava um pouco feliz por não ter se deparado com uma grande quantidade de inimigos, e para sua surpresa, logo em seguida um painel abriu na sua frente, informando que ele subiu de nível. Nesse momento, ele descobre que a experiência obtida ao eliminar monstros é diferente daquela que ele adquire apenas através do treinamento. No entanto, ele sofre da doença de nível, onde após subir de nível, fica bastante tonto. Em seguida, outro Goblin o ataca pelas costas. Devido à tontura, ele não consegue desviar e acaba sendo ferido. Apesar de conseguir derrotar esse monstro, ele percebe que a força principal dos Goblins chegou. Havia muito deles, e ele estava ferido. Ele não acreditava que deixou chegar a esse ponto novamente, incapaz de mudar qualquer coisa. Ele começa a acreditar que nunca seria capaz de mudar seu destino, não importando o quanto se esforçasse. Mas logo em seguida, ele não desiste e se concentra novamente. Outro painel aparece, informando que ele subiu de nível. Como seu poder mágico atingiu 50 pontos, adquiriu uma nova habilidade, Criação do Túmulo. Nesse momento, ele descobre o motivo pelo qual não conseguiu usá-la até agora, onde precisava que sua magia atingisse um certo nível. Inicialmente, ele não decide usá-la. Isso porque se fosse uma habilidade de conjuração, ficaria indefeso e acabaria sendo atacado pelos goblins. Assim, ele tenta apenas usar sua magia de fogo. No entanto, devido a seu braço ferido, ele percebe que não há outra opção a não ser usar sua habilidade de criação. Era tudo ou nada. Ao utilizar essa magia, um enorme buraco se abre diante dele e todos os goblins caem dentro. Essa seria sua habilidade de criação. Nesse momento, ele descobre que pode mudar o destino e proteger seu vilarejo. E para sua sorte, ele também consegue subir vários níveis devido aos goblins que caíram dentro do buraco. No entanto, como consequência da doença de nível, seu corpo começa a doer muito e ele acaba desmaiando. Abre os olhos novamente, já era dia. Ele sente algo tocando seu rosto e logo percebe que é um slime. Ele trouxe um pouco de água para Naruto beber. O slime parecia mais com um cachorro. Ele não conseguia entender, pois os slimes, apesar de não serem muito perigosos, também não são muito amigáveis com os humanos, mas ele apenas ignora. Após tudo isso que aconteceu, seu vilarejo agora parecia bastante tranquilo. No entanto, ele precisa voltar, pois há uma pessoa que ele precisa salvar. Mas ele ainda é muito fraco e não pode continuar treinando sozinho no vilarejo. Se quiser se tornar mais forte, precisa sair para esse mundo. Existe uma dungeon mundialmente famosa em uma cidade, que fica a 1 mês de caminhada do seu vilarejo. Seu objetivo agora é conquistar o último andar e elevar seu nível máximo dentro dessa dungeon, pois faltava apenas 7 anos para o grande dia chegar. Ele deixa uma carta para seus pais avisando que iria partir, pois tinha algo importante a fazer. Ele queria dizer isso pessoalmente, mas pensou que isso os deixaria ainda mais tristes. Esses últimos 8 anos foram realmente preciosos para ele, e assim ele parte em sua nova jornada, junto com seu novo companheiro, o Slime. Um mês se passou desde que ele partiu do seu vilarejo, e no caminho ele eliminou vários monstros para adquirir pedras mágicas, pois assim não precisava se preocupar com dinheiro mais tarde. Seu Slime acaba encontrando um lugar para eles descansarem essa noite, e no dia seguinte eles finalmente chegariam na cidade da dungeon. Agora ele era capaz de derrotar facilmente monstros de rank baixo. Seu corpo finalmente conseguiu acompanhar sua experiência, e seu crescimento tem sido muito mais rápido em comparação aos outros.
Seu nível atual era 32, e ele acreditava que agora seria capaz de subir de nível com mais eficiência dentro da dungeon. Seu companheiro Slime também era bastante útil, pois ele ajudava a coletar pedras mágicas, encontrava lugares para descansarem e ainda o encorajava. Naruto estava bastante feliz por tê-lo como companheiro. Pouco tempo depois, Naruto percebe que alguém estava observando ele. Essa pessoa era muito rápida, seus olhos não eram capazes de acompanhá-la. Isso não era bom, pois ele não tinha chance de atacar. Inicialmente, Naruto acredita que seja um bandido que esteja atrás das suas pedras mágicas, mas logo ele descobre que na verdade era uma demi-humana que estava atrás da sua comida. Ela diz que seu nome é mágica e estava em uma viagem por uma razão específica. Com isso, ela pergunta o nome dele. Ele fala seu nome e ao olhar melhor, ele percebe que ela não é inimiga e que é da raça dos esquilos, que é bastante rara nessa área. No outro dia, ela começa a segui-lo, dizendo que como ele ainda é uma criança, iria acompanhá-lo como segurança, já que estavam indo para o mesmo destino. Após alguns minutos de caminhada, eles finalmente chegam na cidade da dungeon. Após avaliarem seus braceletes e constatarem que não possuem nenhum registro criminal ou falta de pagamento de impostos, eles conseguem entrar na cidade. Esse lugar é um caldeirão cultural de pessoas de várias raças. O motivo é óbvio. A dungeon que estava localizada no centro da cidade. Aventureiros de todos os tipos vêm a essa cidade atraídos pelo chamado da dungeon. Mágica estava um pouco nervosa, pois veio no vilarejo com poucas pessoas, e neste lugar havia pessoas por todos os lados. Naruto disse que ficou nervoso também na primeira vez que viu esse lugar. Ela pergunta como isso é possível, já que essa seria sua primeira vez neste lugar. Para se safar, ele diz que veio com seus pais quando era pequeno. A cidade parecia estar mais animada e limpa em comparação com a época em que ele esteve neste lugar em sua vida passada. Com isso, ele acredita que algo aconteceu, mas decide ignorar isso por enquanto. Seu primeiro objetivo é ir para a guilda de aventureiros, afinal, ele precisa de dinheiro para viver nessa cidade. Mágica decide acompanhá-lo. Ao chegarem lá, ele pede para trocar suas pedras mágicas. No entanto, o balconista manda ele ir embora, dizendo que ele é apenas uma criança. Mas logo, Naruto joga sua bolsa cheia de pedras mágicas diante do balconista, deixando bastante surpreso. Para não revelar sua real força, ele diz que foi mágica que derrotou os monstros e como ela não sabia como vender, ele estava apenas ajudando. Como ele era apenas uma criança com poder de resistência fraco, o revendedor aproveitou-se disso e o enganou completamente, oferecendo uma quantia abaixo do normal pelas pedras mágicas. Mas isso era o suficiente por enquanto. Em seguida, ele decide se registrar como um aventureiro. O balconista pergunta por que o moleque quer se registrar como aventureiro. Ele responde que sua amiga vai se registrar e ele quer ficar junto com ela e assim aprender como se tornar um aventureiro também. Esse era o plano de Naruto desde o início, quando concordou em vir junto com ela, pois seria um grande problema se sua verdadeira identidade fosse descoberta. Mágica fala que sua reputação não vai aumentar desse jeito, mas mesmo que sua reputação não aumente, ele não se importava com essas coisas, pois ser reconhecido pelos outros não significa que ele se tornará mais forte. E agora, com dinheiro suficiente, ele era capaz de encontrar um lugar para descansar. Em agradecimento por tê-la ajudado, ele a convida para uma refeição. Apesar dela perceber que isso parecia parte de outro plano dele, como ela não tinha dinheiro, decide ir junto com ele. Ao anoitecer, na pousada, Naruto agradece a Mágica por ter aceitado. Isso ocorre porque, como ele é apenas uma criança, as pessoas poderiam pensar que ele tinha fugido de casa. Pouco tempo depois, ao sair do banho, Mágica descobre que Naruto era capaz de usar mana, onde, para ela, era impossível que os humanos fossem capazes de usar. Ela vinha viajando ao redor do mundo em busca de encontrar alguém, e há poucos dias, Naruto despertou o interesse dela. Com isso, ela decidiu segui-lo. Devido à força que não esperava ver uma criança, usando habilidades que ela nunca tinha visto antes, ela sentia que ele estava escondendo algo, e foi aí que ela decidiu fazer contato com ele para descobrir. No entanto, o que mais a impressionou foi o fato de, apesar dele ser uma criança, seu comportamento e atitudes eram bastante maduras. Em toda a sua vida, ela nunca tinha conhecido uma pessoa tão misteriosa. Com isso, ela começa a acreditar que talvez ele seja a pessoa que ela esteja procurando. A pessoa que trará mudanças para esse mundo. Entretanto, o oráculo das constelações disse que o portador do dom do herói seria uma menina. Com isso, era impossível que Naruto seja o herói. Mesmo assim, ela ainda sente que ele será a chave que mudará o mundo. É o que ela sente em seu coração. Ela também não entende o motivo pelo qual ele treina tanto, até ficar exausto. E para sua surpresa, enquanto estavam deitados, uma pessoa entra no quarto. Inicialmente, ela acredita que seja um assassino, devido à forma que apaga sua presença. Mas ela percebe que seu nível não deve ser muito alto. Ela poderia lutar contra ele, mas decide observar um pouco mais para ver como Naruto iria lidar com a situação. No momento que o ladrão estava prestes a roubar o dinheiro de Naruto, ele acorda e rapidamente, com a simples magia, o arremessa para longe.
Mágica fica um pouco surpresa ao ver usar uma magia tão poderosa de uma forma tão simples. Ela sabia que com esse nível de poder, ele poderia ter facilmente matado o ladrão. Ela se pergunta quanto treinamento ele fez para alcançar esse nível de habilidade com uma idade tão jovem, ficando até um pouco assustada. Em seguida, Haruto simplesmente volta a dormir. Nesse momento, ela tem certeza de que de alguma forma ele será alguém que mudará esse mundo. No dia seguinte, após comerem, Haruto planeja ir para Dungeon primeiro, mas devido à visita surpresa na noite anterior, ele precisa fazer um rápido desvio. Ele volta para a Guilda dos Aventureiros, e ao chegar lá, o balconista pergunta o porquê ele voltou. Haruto diz que há uma possibilidade de haver ladrões na guilda. Ele conta que na noite passada, alguém invadiu seu quarto e, por sorte, conseguiu lutar contra ele. No entanto, o alvo do ladrão era apenas o dinheiro que ele conseguiu ao vender as pedras mágicas para a guilda. O ladrão sabia exatamente onde o dinheiro estava. Com isso, ele suspeita que o culpado seja alguém que testemunhou a transação na guilda. Outro membro da guilda pergunta ao balconista se ele viu alguém estranho, mas suas respostas são muito vagas. Haruto já sabia que o balconista era o culpado. Ele também menciona que Mágica deixou uma marca no braço do culpado na noite anterior. Entretanto, Haruto não acusa diretamente o balconista, pois seu objetivo é apenas obter a adaga dele. E agora que deixa um aviso, ele não irá incomodá-lo mais. Agora que esse problema foi resolvido, sua aventura está prestes a começar. Essa dungeon é uma das mais famosas do mundo. Ninguém sabe até onde ela se estende, nem como ou quem a construiu. Do primeiro ao andar 25 é conhecido como a camada inferior, onde qualquer um pode caçar com segurança. É principalmente usada por aventureiros iniciantes para treinar. Enquanto caminhava dentro da dungeon, para sua surpresa, Haruto ouve os aventureiros gritando que um monstro do andar superior desceu. Todos ficam assustados ao ver o monstro se aproximando de Haruto, já que ele era apenas uma criança. Ele apenas usa sua habilidade Túmulo para lançar a criatura em um buraco. Os aventureiros presentes não entendem o porquê um buraco enorme apareceu sem nenhum terremoto sequer. Mágica pergunta por que Haruto não menciona que foi ele quem fez aquilo. Haruto apenas responde que mesmo se falasse, eles não acreditariam mesmo. Como seu tempo é muito limitado, ele não pode perder tempo com coisas assim. Após começarem a subir, eles chegam a andar 26, entrando na camada média. Haruto diz que o verdadeiro labirinto começa dali. Mágica demonstra ser bastante forte, derrotando os monstros com apenas um soco. E esse é o momento para testar a adaga que ele ganhou. Ao segurá-la, seus atributos de velocidade aumentam. Ele percebe que o efeito da adaga é muito maior do que ele pensava. Ele consegue ver claramente o efeito do equipamento em sua janela de habilidades. Ele diz que essa adaga será útil para conseguir o equipamento necessário daqui em diante. Para ser capaz de usar uma boa arma, ele também precisa ficar mais forte. Já que os monstros da camada média não são tão difíceis, ele acredita que seja melhor caçar monstros mais fortes. Após subirem bastante, eles chegam à camada superior, iniciando no andar 50, uma zona perigosa onde poucos aventureiros de nível altos conseguem chegar. A força dos monstros aumenta a cada andar. Por causa disso, ele decide aumentar seu nível nesse andar primeiro. Mágica pergunta como ele consegue derrotar os monstros tão facilmente. Haruto animadamente pergunta se existe outra forma de matar os monstros, querendo descobrir se há algo que ele não sabe. Mas não era disso que ela estava falando. Ela disse que aventureiros de alto nível têm dificuldade em lutar contra os mesmos monstros que eles estavam enfrentando, mas ainda não consegue acreditar que uma criança como ele possa derrotá-los tão facilmente. Ela vinha pensando nisso desde o início, então pergunta por que Haruto é tão forte. Ele fica um pouco surpreso, pois ao longo de sua vida, apenas uma pessoa prestou atenção nele, sua namorada. Mesmo quando ele alcançou o nível 99 em sua vida passada, não importava se ele se juntava a aventureiros de alto nível ou derrotava monstros sozinho. Todos ignoravam ele porque seu poder de existência era fraco. Desde o início, essa é a regra deste mundo. E encontrar alguém que não esteja preso a essa regra, além de Hana, é algo diferente para ele. Mágica pergunta se ele é realmente humano. Seria loucura para ele dizer a ela que ele morreu e renasceu. Com isso, ele apenas diz que é humano com boas habilidades. Após essa conversa, eles começam a caçar os monstros desse andar, subindo vários níveis. Após derrotar os monstros do andar 50 com apenas um único ataque, Haruto decide continuar subindo. De acordo com suas memórias da vida passada, o Ogro Vermelho estaria nesse próximo andar. Na sua outra vida, ele lutou muito para derrotá-lo, e não sabia se seria capaz de fazê-lo agora. Mágica percebe apenas olhando que esse monstro está em um nível diferente dos outros monstros que ele enfrentaram até agora. Mágica diz para Haruto ficar atrás dela, mas ele se recusa e diz que vai lutar sozinho. Ela fica preocupada, dizendo que ele vai morrer se for descuidado contra esse monstro. Haruto estava ciente disso, no entanto, ele vê essa como uma oportunidade perfeita para testar suas habilidades. Ele inicia atacando, mas nem consegue arranhar o monstro. Sua pele parecia ter uma camada de aço por baixo, mas isso não significa que seja impossível.
Se ele continuar se esquivando e atacando no mesmo lugar repetidamente, ele será capaz de derrotá-lo. Com suas habilidades, Naruto consegue eliminar o Ogro Vermelho. Mágica fica ainda mais impressionada ao ver que isso aconteceu tão facilmente contra um monstro de alto nível. Naruto acreditava que seria mais fácil derrotar esse monstro, mas esse é o máximo que ele consegue alcançar em seu nível atual. E para sua sorte, a pedra mágica de um monstro de alto rank é bastante grande, e isso daria uma boa grana. Após isso, Naruto decide que é hora de retornar e chama mágica. No entanto, ela nem se vira para falar com ele, pois sente que algo está se aproximando. Nesse momento, Naruto percebe a presença do enorme monstro diante deles. Mesmo Naruto dizendo para correrem, Mágica sabe que se virarem as costas, eles irão morrer. E assim, chegamos ao final desse vídeo. Como sempre, espero que tenham curtido. Não se esqueça de deixar o like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever. Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!